Boa noite, Pelotas. Boa noite, minha querida Zona Sul. Gente, coisa boa quando chega segunda-feira. Eu sempre digo para vocês, né? Eu vou morrendo de saudade e volto com muita saudade para trocar ideias com vocês, com essa energia maravilhosa, essa festa que acontece aqui. Aqui no programa a gente recebe muitas pessoas, né? Todas elas são importantes. Artistas, cantores, grupos musicais, pessoas da filantropia, da área do direito, enfim, de todas as áreas são bem-vindos aqui no programa De Frente com o Astro. Hoje nós vamos bater um papo muito sério, muito importante, muito delicado com o Luan Moreira, que ele é espiritualista e o tema está dentro da espiritualidade. Boa noite, Luan, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, meu querido. Tô ótimo e é sempre um prazer estar aqui contigo, né? Um prazer imenso poder estar com o Astro e poder falar de um assunto que as pessoas têm confusão quando falamos de espiritualidade e religiosidade, né? As pessoas... E é verdade. Mas que bom, sabe que é bom te receber, porque tu já chega trazendo energia para a gente, sabe? Já chega assim com muita luz, chega com muita força, muita determinação. Isso enche aqui o estúdio, o espaço, de coisas boas. E é disso que nós vamos falar, de coisas boas, de coisas importantes, de coisas maravilhosas. Mas sabe que aqui nós temos também um quadro, dois quadros agora, um que fala sobre literatura, poesia e artes, que é com Jefferson Dickman, que é da cidade de São Lourenço, mas ele está pelo mundo. Legal. Viajado, é uma pessoa assim, Que muito interessante no meio da cultura. E também nós temos um quadro novo, que é com Janice Antunes, que fala, gente, sobre imposto de renda. Então, é dicas de contabilidade, imposto de renda. E hoje ela traz um tema muito sério. Não deixe de pagar. Bom, então sabe que a arte, a religiosidade, a cultura, tudo isso andam juntos. Por isso que eu quero ter o prazer agora de apresentar o quadro Literatura, Poesia e Artes com meu grande amigo Jefferson Dickman, lá da cidade de São Lourenço. Olá, Pelotas, olá, São Lourenço do Sul, olá, Zona Sul. Aqui Jefferson Dickman, no quadro Literatura, Poesia e Artes, dentro do programa De Frente com Astro, do meu amigo Astrogildo Pinto. São Lourenço do Sul, como eu tenho dito a vocês, tem vivido momentos de muita cultura. Nós, por exemplo, hoje, nesse domingo, nós tivemos o 30º Festival de Bandas Marciais. Foi um evento que durou o dia inteiro e levou um público grande à nossa praça. E como a gente sempre aqui fala em literatura, poesia, hoje eu trago para uma conversa com a gente a minha amiga Gabriela Silva. Boa noite. Boa noite. Ela é professora de literatura da FURG, no campus de São Lourenço do Sul. E ela agora, nesses últimos dias, ela acaba de lançar o seu livro Sacrifício Negado. Gabriela, tudo bem? Tudo bem, Jefferson. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal. Tu poderias falar um pouco a respeito desse livro, da tua história? Sim. Esse livro é o meu segundo livro de poesia. O primeiro é Ainda é Céu, publicado em 2015 pela editora Patois, de São Paulo. E esse agora pela Bestiário, de Porto Alegre, capitaneada pelo Roberto Prim, né, que tem aí muitos títulos, uma editora
estupenda, eu acho o trabalho magnífico. Então eu fico muito feliz de fazer parte desse time de escritores publicados pelo Roberto. Bom, a minha trajetória, eu sempre digo que eu acho muito estranho quando alguém fala poeta Gabriela Silva, porque eu estou muito acostumada com a professora Gabriela Silva, não é? Eu tenho formação em teoria da literatura, com ênfase em literatura portuguesa, já né, trabalhando a literatura portuguesa do século XX. Então, a FURG agora trabalho como professora efetiva, né, do Instituto de Letras e Artes, aqui no campus de São Lourenço do Sul, que me dá muita alegria. É uma universidade que realmente tem muitos significados importantes para o Rio Grande do Sul e para o país, né? É uma das maiores universidades do país, e o campus de São Lourenço, então, é uma parte dessa universidade que me deixa mesmo muito, muito orgulhosa de fazer parte desse conjunto de pessoas, de professores. E o Sacrifício Negado veio nesse ano tão bom, né, em que eu começo o trabalho aqui na FURG. O Sacrifício saiu, então, dia 2 de julho, chegou às livrarias, né, veio da editora, então Exatamente. É muito bom. O curso de letras aqui do nosso campus é um curso relativamente novo, né? Sim, é um curso que foi iniciado em 2020, né, pegou ali a pandemia, então nós estamos nas primeiras turmas presenciais agora. Nós temos turmas muito interessantes de alunos, assim, e o convívio é muito interessante também. Muitos interessados em literatura, muitos escrevem, né, participam de atividades externas à universidade, ligadas à literatura também. Que bom. Esse teu processo de escrita aqui, tu tens alguma linha básica que tu segues? Como é que é? Eu tenho um ritmo de escrita muito demorado, né? Então, o meu primeiro livro, ele foi resultado de poemas que eu comecei a escrever a partir dos 20 anos. E aí ele foi publicado em 2015, já com 30 e poucos anos, né? E esse agora também, ele começou a ser escrito em 2015, e o editor pedindo, e o livro, Gabriela, onde é que tá? E o teu livro? Né? E eu sempre dizia, Roberto, calma, que eu preciso pensar muito no que eu escrevo, e tudo é desencadeado por um verso. Eu sempre tenho aquele verso o que eu penso primeiro, e dele é desenvolvido o poema. Eu escrevo e deixo ele guardado, e tempos depois eu pego, eu reviso, eu reescrevo. Eu não tenho pressa com a escrita, né? Porque para mim a palavra, ela é uma matéria muito... é extremamente mutável, né? Sim. Então eu preciso pensar muito no que eu quero dizer e como eu quero dizer. E assim, mesmo porque a tua ideia inicial, de repente, com o passar do tempo, ela muda, né? Exatamente. Esse livro mesmo, ele tem o nome dele vem do poema principal, que é o Sacrifício Negado, né? Que surge de uma frase, né? Que é justamente a ideia de que da fera que é alimentada, mas que não quer que a mão que a alimente, que é a última vítima, morra para continuar a ser alimentada. Então veio dessa ideia e eu fui construindo. Muito bom. Tu podias ler para nós um poema, então, por favor? Posso. Eu vou ler, então, o poema que dá nome ao livro. Sacrifício Negado. Sacrifício Negado. Vês, ainda há sangue nas minhas mãos, das feras que abati para te alimentar. Cacei algumas no meio da floresta, usando meu faro, meus olhos. Rompi as jugulares com os meus dentes. Carreguei os corpos nas minhas costas, largas, cansadas do peso da carne, até a tua casa. Alimentei tua fome, tu, outra fera, que precisa de tudo, o tempo todo, soprando teu bafo quente no meu ouvido, quando eu apenas queria o silêncio. Meus braços já cansados de te minarem, para que durmas sem o medo da morte à tua porta, em ronda noturna, diurna, sempre. Meus olhos já exaustos de vigiar a tua casa, das tropas inimigas, do vento, do frio, do mundo. Meu coração, tão pequeno para teu amor tão espaçoso, como teu corpo, músculos, nervos, maiores que os meus, que a mim mesma. Desejei, besta, que me consumisses,
pelo sangue como oferenda ao que chamas desejo. E fera, como todas as feras que comeste, me deixaste intacta para servir o alimento, até o fim dos tempos, onde não seremos pó, mas algum líquido a escorrer das mãos dos deuses no altar que nos consagramos. Um texto bonito e muito forte, né? Muito Parabéns. forte. Cheio de mitos, de sangue, de navalhas. Eu gosto muito dessas ideias. Que maravilha. Meus parabéns. Obrigada. E para que a gente encerre essa conversa curta nossa, onde que as pessoas encontram o livro? No site da Bestiário, www.bestiario.com.br. Pelo Facebook a gente encontra também Bestiário, e no Instagram. E é só entrar em contato com o editor, Roberto Prim. Através desses canais está lá o link para aquisição do livro. Muito bem. Então, muito obrigado pela tua presença aqui e, mais uma vez, parabéns. Obrigada, Jefferson. Então, meus amigos, essa foi a nossa amiga Gabriela Silva, que lançou, aliás, o seu livro muito bom. Eu já tive a oportunidade de ler, Sacrifício Negado. Muito obrigado a todos e um grande abraço e até a semana que vem com a coluna Literatura, Poesia e Artes. Um abraço a todos. Que espetáculo, gente, que maravilha! Fantástico, fantástico, fantástico mesmo o trabalho, a apresentação, a literatura, a cultura que o Jefferson faz, esse trabalho muito bonito, esse trabalho que preenche, né? Porque é tão bom a gente ler, a gente acompanhar, porque a poesia também faz parte da nossa alma, faz parte da nossa vida. Hoje aqui nós vamos apresentar também os homens que foram destaque este ano, 2021, 2022, dentro do decorrer do programa. As mulheres também já apresentei aqui no programa, se der tempo a gente vai apresentar também. E o quadro que eu te falei da nossa querida amiga Janice. Mas, Lu, agora eu quero conversar um pouco contigo. Quero saber muitas coisas. As pessoas de casa também querem saber. Tem muitas pessoas ali chegando, estou percebendo ali. E, inclusive até a Gilda Maria Brizolara, que está na cidade de Porto Alegre, que não perde um dos programas, que gostou muito daquela vez que estivesses aqui. E ela segue para São Paulo semana que vem. Ela é chique, né? A Europa, é São Paulo, é o mundo afora. E ela está nos assistindo em Porto Alegre com uma família muito grande, uma família muito bem conceituada da capital gaúcha. Como a espiritualidade entra na vida familiar? A espiritualidade, ela é não uma forma, um jeito, mas é um ser, é um algo que transcende qualquer coisa que a gente tente pegar, alcançar, né? A espiritualidade, a gente adquire ela, né, através da religiosidade. A gente consegue desenvolver a espiritualidade através da religiosidade, mas que espiritualidade e religiosidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, dentro da família, costuma-se os pais católicos, por exemplo, introduzir o catolicismo na vida dos seus filhos, ou se a família é espírita, introduzir o espiritismo na vida dos seus filhos, né? Mas que isso não tem nada a ver com ser espiritualista, não tem nada a ver com seguir a espiritualidade como um todo, né? Se envolver num assunto aonde transcende o que é um dogma ou um misticismo humano, do homem mundano, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de consciência, a gente fala de vida em tudo que há, em tudo que existe. É diferente de ter uma religião. Muito diferente, né? Uma pessoa espiritualista, ela vê vida em tudo, não só nos humanos. Então, uma pessoa espiritualista, ela respeita os animais, ela respeita a natureza, ela respeita o todo. Ela compreende que tudo é uma única coisa, né? E que a religião, que o significado da palavra seria religar, né? Mas que quando você é muito dogmático, quando você é muito religioso, muito crente, você acaba separando, porque aí você acredita numa única verdade, na sua verdade, na verdade daquilo que você segue, e você não aceita outros contextos. Enquanto que a espiritualidade, ela é agregadora. Ela agrega tudo. Eu posso estudar o judaísmo, eu posso estudar o islamismo, eu posso estudar o cristianismo, e não necessariamente seguir uma doutrina, né, mas absorver o melhor que de todas elas. Um entendimento, né, para tirar o melhor Exatamente. para a sobrevivência, para a vida da gente. Exatamente. Então, respondendo
exemplo, na família, como introduzir a espiritualidade na família costuma-se ser pela religiosidade. Costuma-se inserir a espiritualidade na vida dos filhos e dos integrantes familiares através da religiosidade, né? Mas que religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. Eu trato a religião como uma disciplina, como matemática, português, geografia, né? Sim. Nós temos o judaísmo, que é bem legal, nós temos o islamismo, nós temos o cristianismo, né? 1 bilhão de pessoas no mundo todo é cristã, né? Nós temos as religiões de matriz africana, né? Nós temos o espiritismo kardecista, então tem religião para todo gosto. Né? Não... E são várias, né? São várias, são várias. Então, quando a gente fala de religião, a gente fala, na minha concepção, a gente está falando de disciplina. Quero aprender, eu quero entender quem é Deus. Tem muitas formas de tu compreender quem é Ele. Mas uma pessoa espiritualista não compreende Deus como um ser. Né? Deus é. Deus, ele é o todo, ele é tudo. Ele não é o que talvez ali na religião cristã fala, ou na religião judaica. O Deus, na verdade, é aquilo que eu consigo ver em ti, por exemplo. Aquilo que eu consigo absorver de ti, absorver dessa conversa. Aqui está Deus. Né? Eu consigo ver Deus em tudo. Então, quando as pessoas falam, eu não acredito em Deus, eu pergunto, tu acredita em energia? A pessoa às vezes fala que não. E aí eu penso que Nikola energia Tesla... não tem como não acreditar. Né? E eu penso que Nikola Tesla, nesse momento, ele se contorce no túmulo dele. Né? Porque energia, vibração e frequência existem. Então, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de ciência, a gente está falando de física, a gente está falando só de filosofia metafísica, a gente está falando de comprovações, a gente está falando de tese, não é teoria. Né? Então, eu consigo falar de energia, de frequência, de vibração, e assim introduzir esse assunto espiritualista a ponto de fazer as pessoas perceberem que o teu pensamento vai gerar alguma consequência no teu comportamento, que vai gerar alguma consequência nas tuas escolhas, nos ambientes que você está. Né? Então, quando eu falo de ser espiritualista, eu estou falando de você conduzir melhor a sua vida a partir do que tu pensa, a partir do que tu fala, a partir das relações que tu cria. Né? E aonde fica Deus? Deus é o todo, Deus é. Né? Para a espiritualidade, Deus é espírito e verdade. Agora eu vou lá num texto de Jesus. Né? Jesus estava no momento conversando com uma samaritana e ela pergunta para ele e ele responde. E ele diz falando que Deus ele não está no monte, Deus não está dentro de uma igreja, Deus ele está dentro de ti. Ele existe dentro de ti, porque Deus é espírito e verdade. Então tudo que for energia, tudo que for o todo é Deus. Deus é. Não tem, se eu tentar explicar Deus em uma forma humana, em qualquer coisa que seja mundano, a gente perde a essência do que é Deus, porque Deus ele transcende o que é tudo isso, né? O universo ele está em expansão, né? O universo ele não é ilimitado, ele é limitado. Então, se o universo sendo limitado, há algo além do próprio universo, né? E isso não sou eu que estou dizendo. Né, um cientista muito famoso que disse isso, né, e ele falou sobre se o universo ele tem camadas, ele tem bordas, ele está se expandindo é porque tem algo além dele, né? Stephen Hawking ele falou sobre isso, sendo ateu. Pois é, semana retrasada teve um grupo aqui, veio umas meninas, né, estudantes, e uma disse, eu não acredito em Deus. Sim. Assim, eu acredito no momento, naquilo que eu faço agora, nessas coisas. Sim. Isso é Deus. O que tu dirias? Isso é Deus. Né? Quando a gente procura do significado da palavra, Deus significa poder oculto. Então, Deus, quando a gente fala de palavra, Deus, o ser Deus, a gente não pode falar de alguém ou para alguém. Né? A gente está falando de um todo, de um ser, né? Vamos colocar assim, que ele é além de qualquer compreensão que a gente tenha. Porque Deus ele não é algo que é palpável, algo que é de tocar, algo de ver. Ele é sobre sentir. Ele é o amor. Né? Deus, amor. Então, quando tu ama teu filho, tu tá praticando Deus. Quando tu ama tua esposa, quando tu ama teus pais, tá praticando Deus. É que se criou dentro das religiões um conceito de Deus, aonde ele castiga, onde ele pune, aonde tem o diabo que vai te conduzir, aonde a gente tira as responsabilidades de nós e entregamos a Deus. Eu sempre fui da opinião que Deus não castiga, né?
Deus Não é amor. pode. Pois é. O que castiga é o teu ato, é a tua escolha, é a concordo. tua atitude, né? Deus, ele não tem nada a ver com o que você faz ou aquilo que você escolhe. Tu tens livre-arbítrio, então tu escolhe os teus caminhos, tu é quem vai ser o guia, né, da tua própria jornada. E Deus, ele é o todo, ele é o que te alimenta. Ele é o ar, ele é o fogo, ele é a terra, ele é a água, né? Ele é os atos, ele é tudo. Né? Ele está dentro de um sorriso de uma criança, desde um abraço de uma mãe, ele está em todas as ações, contanto que essas ações sejam totalmente voltadas a amar, a agradecer, a se redimir, a perdoar. Porque se a gente não tiver tendo esse tipo de comportamento, não é o diabo ou qualquer coisa que a gente possa mencionar, mas é a ausência dele. Né, a ausência de Deus. Né? Eu posso te contar uma história bem rapidinha de Albert Einstein. Ele estava no colégio, bem jovenzinho, e o professor estava falando, né, de Deus e quanto ele era malvado, porque se Deus criou tudo, ele tinha criado as coisas ruins. E um jovenzinho levanta a mão lá no fundo e pergunta: professor, existe o frio? E o professor: óbvio que existe o frio, tu não vê as temperaturas baixas? Ele: não, existe a ausência de calor. E aí ele pergunta: professor, existe a poluição? Ele: sim, existe, não vê aí o quanto as pessoas estão se intoxicando? Não, professor, existe a falta de oxigênio. E aí ele pergunta mais: senhor, professor, existe Deus? Né? Existe o mal, existe as coisas ruins? Aí o professor: sim, claro, tu não está vendo, né? Pai mata filho, filho mata pai. Não, existe a ausência de Deus. Então não é sobre ter algo além do que é essa compreensão, é a falta dele. Né, a falta da existência dele. Então, para uma pessoa que não acredita em Deus, eu consigo falar sobre um amigo da minha infância. Né? Eu não consigo falar de alguém que tu teve uma boa relação, mas essa pessoa só vai acreditar se tu teve mesmo quando tiver contato com essa pessoa. Né? Então, ter o contato com Deus é individual de cada um. É muito particular. Particular, muito né? íntimo, né? Sim. Muito íntimo, né? Esse agradecer, esse querer bem, essa energia positiva, né? Fazer o bem por fazer realmente, não fazer o bem porque eu vou para a capa de um jornal, porque eu vou para uma TV, porque eu vou para os meus amigos ficarem sabendo que eu sou uma pessoa caridosa, bondosa. Não, né? Porque aí que eu acho que entra Deus da forma que tu estás colocando. Exatamente. Fazer por vontade, fazer por amor. Eu conheço uma pessoa muito querida, maravilhosa, uma senhora que poderia estar em casa descansando com todos os confortos, com suas fazendas, suas granjas, todos, e ela se dedica aos pobres. Ela amanhece se dedicando aos pobres. Ela chama-se Maria Eulalie de Melo Fernandes. Maria Eulalie Fernandes, muito minha amiga, uma pessoa de caridade. Ela é presidente do Banco Madre Teresa de Calcutá. E lá concede remédios, toneladas de alimentos, caminhões de alimentos, né? E também empregos, sabe? Ela treina às vezes as pessoas no meio doméstico, porque ela tem muitas amigas, muitas mães precisam de emprego, então ela faz todo este trabalho. Então, uma pessoa realmente, uma pessoa de Deus que vive completamente dedicada ao bem comum. Uma porque pessoa gosta. espiritualista. Ela é pura espiritualidade, né? A espiritualidade, ela transcende a razão humana. Se alguém nesse momento está sendo traído, agora, tu descobriu a traição de alguém na tua vida, humanamente a gente quer vingar. A gente quer que aquela pessoa pague aquele mal, né? Humanamente é justo com que você me fez sofrer. Agora, quando eu falo de uma questão espiritual, tu vai perdoar. Tu vai perdoar. Tu consegue ver a pessoa de outra forma. Exatamente. Né? Tu vê que... Tu consegue entender as fraquezas que existiram. Ou tu se tenta entender quando se tem Deus. Sim. Né? Na ausência de Deus, tu quer matar. Sim. Quantas... Né? Nós temos discutido muito aqui sobre os direitos das mulheres. Aqui temos mulheres hoje aqui presentes. Temos discutido bastante, né, sobre isso. Separo, geralmente, né, o homem vai lá, mata, né, e aí entra leis e coisas, mas ainda falta muita coisa. Mas, falasse agora assim, tu falou ali na prática, tu usaste a palavra prática dos filhos, né, da religiosidade. Tu tens uma clínica. E como é que é a espiritualidade dentro dessa clínica? Eu tenho curiosidade, e vocês aí de casa também, né, saber o que acontece, como se desenvolve a
Espiritualidade dentro prática clínica. É a prática? E na prática clínica. Na prática clínica. Espiritualidade na prática clínica. Como formação, eu sou psicanalista, então eu trabalho a terapia convencional, né? Trabalho cognitivo, psicológico também. Mas eu entendo que quando a gente introduz a espiritualidade, nós temos mais chance de recuperar o nosso paciente. E quando eu falo de recuperar o paciente, eu não estou falando de cura. Eu estou falando de trazer uma compreensão sobre aquilo que o adoece. E ele próprio vai fazer a sua própria prática de se libertar daquilo que lhe faz mal. Só que quando eu falo de uma terapia convencional, principalmente, e posso falar com prioridade da psicanálise, a psicanálise ela trabalha o ser de uma forma consciente, inconsciente, pré-consciente. E quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando do todo. Eu estou falando dos seus ancestrais. Eu estou falando de expansão familiar. Eu estou falando de coisas que aconteceram lá com seu bisavô e bisavó, que tu nem faz ideia, e que essas coisas estão ligadas a você hoje na sua encarnação. Até doenças físicas se tem essa compreensão. A gente consegue desenvolver uma melhoria, uma restauração do ser a partir de trabalhar a espiritualidade. É que quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de técnicas não convencionais, técnicas holísticas, como, por exemplo, uma apometria, desdobramento, sobre um trabalho de meditação, né? Ou a PNL, programação neurolinguística, tudo é neurolinguística, né? Eu posso fazer uma brincadeira agora com quem está em casa, se tu me permite. Claro, eu posso fazer essa brincadeira. à vontade. Agora quem está em casa vai repetir comigo por 3 vezes a palavra branco. 3 vezes. Depois eu vou fazer uma pergunta e aí vocês respondem aí, por favor. 3 vezes. Branco. Repete de novo. Branco. Repete pela última vez. Branco. Agora responde para mim. A vaca bebe? Se tu respondeu leite, tu errou, porque a vaca bebe água. Mas a gente associa com o branco e isso é neurolinguístico. Então a gente faz esse tipo de trabalho dentro do consultório, onde a gente trabalha as palavras para ressignificar, para trazer clareza sobre as pessoas dos seus problemas. Trabalhando todo. Cartas ciganas, não sei se tu já ouviu falar. Já ouvi, sim. Ela é fantástica, ela consegue trazer os mapas da pessoa, daquilo que ela está vivendo, diante do passado dela, diante do presente e do futuro. Inclusive já tiveram aqui também. Que legal. Que legal. A gente trabalha também a apometria, as cartas ciganas, as magias. O que é as magias, Luan? Que é... Não tem nada disso. Vamos voltar a Jesus? Jesus, quando ele recebe os 3 reis magos na manjedoura, quando ele estava nascendo com Maria e José, ele recebe os 3 reis magos, né? Quando a gente fala de mago, a gente fala de bruxa, a gente está falando de homens e mulheres que eram entendedores, né, de uma ciência que hoje já não se comenta tanto. Mas que as bruxas, por exemplo, quando fala de bruxas, a gente está falando de uma época onde as mulheres eram empoderadas, onde as mulheres tinham conhecimento, onde essas mulheres eram amantes da natureza, tinha um entendimento sobre a religiosidade que os homens, os patriarcas, não admitiam, né? Sagrado feminino. Lógico, e a gente realmente trabalha isso dentro do consultório, né? Quem são essas pessoas que te procuram e que pode te procurar? Que legal essa pergunta. Quem sofre de ansiedade, né? Da TAG, transtorno de ansiedade generalizada, quem sofre de bipolaridade, transtorno de personalidade, depressão, né? Quem passa por depressão, a espiritualidade ajuda assim muito, porque trabalha o todo. Não trabalha só o psiquismo da pessoa. Então a espiritualidade ela vai na raiz, né? E esse trabalho não é do Luan, é seu com você mesmo. Eu só vou ser o seu espelho, eu só vou ser a sua manifestação que você repreendeu, recalcou, ou que seus pais ou onde você cresceu não deixou com que se manifestassem, né? Então nós todos somos médiums, uma condição. Ser médium não é uma questão de você ser pertencente a uma religião, mas todos nós somos médiums. O que ser médium? Já assistiu aquele filme O Sexto Sentido? Sim, lógico. Eu vejo gente morta, né? Com que frequência, né? Já viram isso em algum lugar. Nós temos o sexto sentido, mas que na verdade o sexto sentido são um dos nossos sentidos mais aguçados, apenas isso. Então nós somos sensitivos, nós somos intuitivos. Vamos voltar para a Bíblia, eu posso falar da Bíblia, né? Profetas e apóstolos que recebiam mensagens através de suas mediunidades, né? Moisés, médium.
Ele psicografou, foi o primeiro cara a psicografar uma carta, só que naquela época não tinha papel nem caneta, ele fez numa pedra os 10 mandamentos. Né? Eu posso falar de José, que decifrou os sonhos do faraó e se torna braço direito dele. Então tem inúmeros casos. Maria, que recebe o sonho, dizendo ali que ela ia ser mãe do Filho de Deus. Então sonhos, né, sensações, intuições, isso é mediunidade. Né? O ouvir a sua própria consciência. Não vai naquele caminho, não vai por ali. Sabe, mãe tem isso. Filho, não é melhor tu ficar em casa hoje? Tem, realmente, né? É verdade. Filho, leva o guarda-chuva que vai chover. O filho diz que não. Quando vira a esquina, começa a chover. Né? É verdade. É verdade. Intuição. Olha, tem tantas pessoas aqui chegando, conversando com a gente. O Celso Oliveira, a Gilda Maria, como eu coloquei, a Cristiele Lima, da cidade de Arroio Grande. Cristiele, maravilhosa, foi minha aluna, Cristiele. A Simone Ramos, é presidente da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, já esteve aqui presente, está sempre por aqui, né, com a gente. Samanta Passalha, está dando boa noite. Caterine Medeiros, Sônia Ribeiro, olha quanta gente, Jaqueline Cunha, muita gente maravilhosa aqui mandando abraços. Outras pessoas disseram que falaram branco. O Wilson Rodrigues, meu amigo lá de Jaguarão, que hoje atualmente mora aqui. Tomás Goulart, olha, tanta gente, tem mais mensagem aqui no meio. Nice Rodrigues, olha a quantidade de mensagens de várias pessoas repetindo, está muito bom, gente. Tomás, a Lúcia Oliveira, Lígia Oliveira Furtado, quanta gente maravilhosa. Depois eu vou dizer o nome de outras pessoas. Estão dando boa noite aqui, está sendo muito gostoso. Bom, então, eu vou aproveitar agora, a gente já falando um pouco de espiritualidade, para a gente respirar e voltar novamente, que eu quero saber muito mais, porque tem umas perguntas mais fortes para fazer aqui sobre espiritualidade importantes. Eu quero mostrar agora para vocês os homens, destaques atuantes 2021-2022.
isso aí, viu, Luan? Esses foram os nossos destacados, os homens de 2021, 2022, pessoas que trabalham, que fazem, como tu, que trabalha, que faz, que te dedica também. Agora a gente vai falar de uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo, sabe? Que a gente precisa se preparar, as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Hoje temos visitas importantes aqui, pode até dizer o nome dos teus convidados aqui. Celso e Caterine, meus irmãos de coração, estão Olha aqui com a que gente. ótimo, e também está aqui a Clarice Pinho, minha amiga, minha vizinha, sempre lá por casa, hoje acompanhando aqui. Então, como eu disse que ia falar desse momento, a gente está sempre preparado. Então, eu vou falar agora de Ângelus Pax. O Crematório Ângelus já é uma realidade para a Zona Sul. Primeiro e único na região. O empreendimento está em funcionamento na Avenida Eliseu Maciel, 3003, no Capão do Leão. Dotado com os melhores equipamentos importados, o Crematório Ângelus é a garantia de uma opção consciente, ecologicamente correta e com custos reduzidos para a família no momento de despedida do ente querido. Ângelus Pax. Respeito e dignidade ao alcance de todos. Nós temos o nosso comercial muito bom aqui da Megazone, que está colaborando, participando. E dia 5, agora do próximo mês de setembro, os proprietários estarão aqui batendo um gostoso papo com a gente aqui. Baronesa Planejados Italínia. Pensou em móveis planejados? Vá ao lugar certo. A única fábrica com financeira própria, com parcelamento em até 24 vezes. Baronesa Planejados Italínia. Agora em 2 endereços, com nova loja no Fragata. Janice Antunes, Escritório de Contabilidade, JC. Localizado na Rua Padre Anchieta, 2138, no centro de Pelotas. Telefone 3229-2791. Trabalhamos com registro de firmas, escrituras contábeis, escrituras fiscais, declaração de imposto de renda e demais serviços na área contábil. É isso aí, gente, né? Então temos que valorizar as pessoas que estão aqui conosco, que estão patrocinando o programa, que já vieram aqui também nos visitar e que com certeza estão nos assistindo. O nosso programa daqui a um pouco vai encerrar conversando aqui com o Luan. Mas antes disso, Luan já conversou bastante, deu várias dicas aqui para vocês, e ele vai ter que voltar outro dia aqui para terminar o bate-papo, porque é muitas coisas sobre religiosidade, espiritualidade, é isso aí. Por isso que eu vou chamar agora uma coisa muito interessante na nossa vida, que é contabilidade. Não podemos viver sem dicas de contabilidade e imposto de renda, com a minha querida, delicada Janice Antunes. Boa noite, amigo. É um prazer imenso estar contigo esta noite. Mais uma noite. E espero poder trazer um pouco de conhecimento e agregar mais informações para os nossos amigos aí de casa. Bom, todo mundo sabe que eu trabalho com contabilidade e acredito assim, fielmente que nós estamos no 2º semestre do ano e acho importantíssimo a gente começar a alinhar já as despesas, organizar os documentos para o nosso próximo ano, a declaração de imposto de renda. Bom, então venho aqui trazer para vocês algumas informações, tá, do que serão necessário. Espero que a partir das próximas segundas-feiras a gente possa ir aprofundando o assunto. Então, vamos começar assim, ó. Este ano fazem 100 anos desde que foi instituído o imposto de renda. Há
Faz tempo, né, que o leão anda atrás da gente. Pois é, nestes 100 anos muita coisa mudou na legislação, muita coisa mudou na economia, mas a gente vem se adaptando. Houve algumas alterações de tabela, houve alguns afunilamentos de informações durante este período. E a gente sabe que no mundo que está cada vez mais informatizado, as informações sendo cruzadas a todo instante, né? O governo, é claro, quer transparência, nós exigimos a transparência, então nós também devemos ser transparentes. E pensando nisso, é claro que o governo vai desenvolvendo cada vez mais plataformas para que haja o cruzamento das informações. Então, para que a gente não tenha problema, nada melhor do que manter a sua documentação em dia. Portanto, se você aí de casa quiser pagar menos imposto, se incomodar menos, manter em dia, em boa ordem, o seu CPF, então segue aí algumas dicas, tá? A declaração de imposto de renda ela deve ser feita de 1º de março a 30 de abril, salvo os últimos anos em que, devido à pandemia, o governo acabou prorrogando, até no primeiro ano prorrogou por 2 vezes, e depois seguiu fazendo as prorrogações 2021 e 2022. Mas isso foi só época de pandemia, acredito que ano que vem tudo volte ao normal. Então nós temos que observar algumas coisas, as obrigatoriedades, tá, da entrega do imposto de renda. Uma delas, a gente tem que cuidar o nosso rendimento anual. Então, eu sempre faço um comentário assim, mais redondo, uma conta mais redonda, para que a gente não fique sempre nos centavos, tá? Mas, digamos assim, recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559,70, tá? Recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, de aplicações, cadernetas de poupança, etc. Obteve receita anual decorrente de atividade rural com valor acima de 142.798,50. Pretende compensar esses prejuízos, às vezes obtidos pela declaração de imposto de renda rural. E isso é um outro parênteses que eu vou fazer agora, porque eu acho que isso é uma situação assim, bem interessante para a gente conversar numa próxima etapa, que é sobre a declaração de ITR, que vence agora 30 de setembro. Então, o pessoal que tem uma gleba de terra, que tem alguns hectares, né, vamos depois conversar a respeito disso para ver também a obrigatoriedade da entrega do ITR. Mas, seguindo as nossas obrigações, teve posse, adquiriu algum bem até 31 de dezembro, com limite acima de R$300 mil, teve ganho de capital de bens ou direitos, ou vendeu algum imóvel nesse período, realizou alguma operação na Bolsa de Valores, ou se tu mora no exterior e passou a residente no Brasil. Tá? Então, essas são as principais orientações que a gente tem para que tu estejas tranquilo em relação à declaração do imposto de renda. Observando esses tópicos, aí opta por fazer a declaração ou não. Bom, uma coisa, um detalhezinho interessante é o seguinte: se durante o ano, mesmo que não tenha atingido os 28 mil de rendimento, mas se por algum motivo, ou porque recebeu férias, né, ou porque recebeu alguma gratificação, teve uma retenção na fonte, isso é importantíssimo. Tem que fazer a declaração. A multa pelo atraso da entrega das declarações é R$ 165,74. Nossa, ninguém quer isso, né? E também a gente não quer ter o nosso CPF pendente, né? O CPF hoje em dia é para tudo, é conta bancária,
não é só compras e financiamentos e cartões de crédito, mas a conta bancária também, que hoje em dia a gente usa muito, né? Bom, em vista disso, eu acho que é importante também a gente começar a cuidar as despesas, tá? Tudo que tu fores gastar, despesas com médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, instrução, colégio das crianças, né? Todas aquelas despesas que de fato são legais para a declaração do imposto de renda, para o abatimento da declaração. Bom, estes são só alguns tópicos, tá? Nós temos um assunto imenso pela frente, mas eu acho que a gente pode começar por aqui. Cuidado com o valor dos rendimentos, cuidado com as transações financeiras e a juntada de documentação para a declaração do ano seguinte. Tá? Então, vou deixar vocês agora por aqui. Falamos no decorrer da próxima semana um pouquinho mais sobre como nos organizarmos para a declaração futura. Tá bem? Então, um grande abraço para todos. Um beijo grande, meu amigo Astro, tá? Fiquem com Deus. Obrigado, Rosiane Pinheiro, que mandou grandes beijos e abraços, a Débora Souza, Flora Ferrari, Cristiane, Gabriela Molina. Gente, quero te agradecer muito pela tua presença aqui e com certeza terás que voltar novamente aqui para que possamos conversar mais sobre religiosidade, espiritualidade, embora hoje tu deste uma aula de ciência, de experiência, de vida para todas as pessoas. Quero te agradecer. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Aqueles que quiserem saber mais sobre meu trabalho, Instagram, tá? Luan Petrac. E uma mensagem breve, prometo, breve. Tu tá cansado, tá angustiado, tu tá com medo, preocupado, ansioso, deprimido, seja qual for, há caminhos. A gente consegue aliviar a nossa dor. Há formas da gente conseguir se reencontrar conosco, há formas de conseguir nos reconectar com o nosso sagrado. E a partir daí tu consegue encontrar o caminho da sua cura e se libertar dos maus que o dia a dia te oferecem. Obrigado, gente. Fique com Deus. Até a próxima semana. O tema aqui é cremação. Um tema muito sério. Vai estar aqui também o Francisco, né, Muller e também a doutora Flávia Rochefort. Obrigado, gente.